Travou, você não tem inteiro, né? Você tem que fazer o teste, né? Vou começar de novo, né? É na volta, né? Já tá funcionando? Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando agora mais um programa Alicerçados do Amor de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a sua saúde. Deus abençoe o seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, onde você estiver, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente aqui. Pastor Veiga, missionária Marli, né, sempre acompanhando nós. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Obreira Suela, também de Bituruna, Deus abençoe, né, o irmão Blaca, Deus abençoe vocês também, sempre acompanhando a gente aí, Deus abençoe. Obreiro Giovanni está conosco hoje aqui, Deus abençoe o Obreiro Giovanni também, sempre conosco aí, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados, glória a Deus. Quarta-feira hoje, queridos, né? Estamos aí caminhando para o final da semana. Hoje nós estaremos realizando o culto, né? Lá em Matinhos, né? Aqui atrás você está vendo os endereços, né? Das nossas igrejas. Então hoje lá em Matinhos, a partir das 7 horas da noite, nós vamos estar ministrando a palavra lá na cidade de Matinhos, né? No litoral do Paraná. Aqui os endereços, né? Bituruna, Matinhos, Paranaguá, Maringá. Deus abençoe os pastores de Maringá, pastor Newton, pastor Diego, as esposas, missionárias. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo também. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Vocês estão me ouvindo bem, meus amados? O áudio tá bom?
Nós temos às vezes umas lutinhas com o áudio aí, mas no geral ele fica bom, né? Glória a Deus. Deixa eu ver quanto tempo de resposta aqui que leva. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém, glória a Deus. E eu acho que hoje está demorando a resposta. Eu tive que atualizar para voltar a resposta aqui. Mas amém, glória a Deus. Queridos, vamos fazer nossa oração então. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na sua presença com temor, tremor no nosso coração, Senhor amado, com desejo, Senhor, de te louvar, de te buscar, de invocar o seu nome, Pai, de aprender de ti, Senhor amado, de caminhar contigo, Senhor amado. Nós queremos, Pai amado, honrar o Senhor, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa força, a nossa alegria, Pai. E nós sabemos, Pai, que de nós mesmos, Pai amado, nós não temos força, Pai amado, nós não temos vitória, Senhor amado. A vitória, Senhor, em nós, Pai querido. Por isso ensina-nos, Pai amado, a depender de ti, a te buscar, a te honrar, Senhor. Ensina-nos, Pai amado, a acreditar, Senhor, em cada palavra, Pai, da Bíblia Sagrada, Pai, que tanto tem sido atacado nos dias de hoje, Pai querido. Muitas vezes os seus servos, Pai, os homens, as mulheres de Deus têm sido atacados por pregar a sua palavra, por pregar a sua verdade, Pai. Livra, Senhor amado, e exerce o teu juízo, a tua justiça, Pai, sobre as nações, Pai querido. Aliás, o Senhor sempre fez isso. O Senhor, Pai amado, é maravilhoso, Pai, tudo que o Senhor faz é perfeito, Pai. Por isso te agradecemos, Pai. Nós aguardamos, Pai amado, com temor e tremor o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, Pai amado. A igreja que confia em ti, a igreja que crê, que conhece o seu nome, Pai querido. Santo é o Senhor, maravilhoso, Senhor querido, incomparável, Pai amado. Eu peço que o Senhor estenda as suas mãos, Pai querido, e abençoe os teus filhos, Pai amado. Cada filhinho seu, Senhor, especialmente esses que estão, Pai amado, ouvindo, Pai amado, essa programação, Senhor, abençoa, meu Pai. Aonde o teu filhinho estiver, Senhor amado, estende, Senhor, o teu manto, Pai, de justiça, Pai, teu manto de alegria, Pai amado, de restauração, de cura, Senhor amado, de prosperidade, Pai querido. Abençoa o trabalho dos teus filhos, Pai. Se esse teu servo, se a tua serva estiver escutando agora, Senhor amado, do trabalho, Pai, abençoa, Senhor, o trabalho das mãos. A tua palavra diz, mais uma vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, Pai. Então levanta o teu servo, Pai, a tua serva que te teme, que te busca, Pai. Levanta, Pai, um povo, Pai, temente a ti, Senhor, um povo, Pai, que valoriza a tua palavra, está contigo, Senhor, que crê, Senhor, em cada palavra que procede da boca do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós abençoamos, Pai, com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo essa vida, Pai. Eu abençoo os teus filhinhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai amado, o litoral do Paraná, Pai. Eu declaro essa bênção sobre o Paraná, sobre a nação brasileira, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os nossos governantes, Pai querido. Abençoa, Senhor, todos que estão investidos de autoridade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, revela seu Filho Jesus Cristo em cada coração, Pai amado, e faz da nação do Brasil uma nação que invoca o seu nome. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Peço que o Senhor estenda a sua bênção, Pai, a toda a irmandade espalhada no mundo, Pai amado, no Oriente Médio, Pai, na Ásia, Senhor, na África, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, na Europa, Pai, e na América, Pai, e também na Oceania. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, Senhor. Abençoa os missionários, Pai. Abençoa aqueles que estão, Pai amado, te obedecendo, Pai amado. Reveste eles com a sua autoridade, Pai, com a sua unção, com o seu poder, Pai. Fortalece a fé de cada um dos teus filhinhos, para que o seu nome, Pai amado, seja conhecido entre as nações. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus por essa oração. Glória a Deus por esse momento. Abre a sua Bíblia, queridos, no Salmo 91. Vamos comentar um pouquinho sobre o Salmo 91. Muitas pessoas leem o Salmo 91. Vamos entender o que Deus está falando ali nesse salmo tão abençoado, queridos, em nome de Jesus. Salmo 91. Abre a sua Bíblia lá, queridos. Se você quiser fazer um pedido de oração, queridos, pode fazer um pedido especial. Nós com muito prazer vamos orar e profetizar bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmão pastor José Nilton, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Também sempre ligado conosco, Deus abençoe, meu pastor Niltinho. Irmão José Silva, Blumenau, Deus abençoe a sua vida também, meu querido, em nome de Jesus. Antes de nós começarmos, queridos, eu peço que vocês compartilhem, né, essa live.
Antes de nós começarmos a ministrar a palavra, se possível, então compartilhe ali, queridos, né, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Enquanto nós abrimos a Bíblia no Salmo 91, salmo conhecido, tanto dos evangélicos como dos católicos, né? É um salmo bem conhecido nosso aí. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilhem, meus queridos, né? Em nome de Jesus. Diz assim, queridos, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, : meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás, contemplarás o castigo dos ímpios. Porque você disse: o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, queridos. Que salmo maravilhoso, não é verdade, meus amados? Que lindo esse salmo. E ele não é somente palavras bonitas, queridos, né? Tudo que está escrito aqui, ele é uma realidade. Aliás, toda a Bíblia é, né? Não é uma poesia, não é um poema. É a palavra do nosso Deus, queridos, né? A favor da minha vida e da sua vida. Pastor, eu vejo esse salmo, né? Eu acho maravilhoso, mas parece tão difícil de se realizar, tão inalcançado. Por que será, queridos, né? Que as pessoas elas acham difícil, né? Imagina, você vê que ele fala coisas maravilhosas aqui, né? Ele te livrará do laço do passarinheiro, queridos, da peste perniciosa. Ou seja, você vê, nós acabamos de passar uma peste terrível, né? Uma pandemia, né? E ele está dizendo que ele vai te livrar disso. O que mais? Ele vai cobrir você com suas penas, e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade, ou seja, a sua palavra, é pavês e escudo. Olha que coisa, olha, tem muita coisa aqui, mas eu vou te falar algo muito especial já, queridos, né? Mas, ó, no versículo 5, você não vai ficar assustado com o terror noturno, né? Com notícias ruins, com coisas que acontecem nas trevas, né? E nem a seta que voa de dia, né? Isso aqui é lutas espirituais e também físicas, né? Bala perdida e outras coisas mais, né? Nem da peste que se propaga nas trevas, né? Estão falando aí de uma nova pandemia, né? Você não vai se assustar nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Olha o tamanho dessa promessa, que eles tomam posse disso. Você já vai entender para quem que é essa promessa. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você consegue imaginar, queridos, você numa batalha, numa luta, imagina numa guerra, queridos, nós estamos falando bastante de guerra nos últimos dias, né? Vendo temores de guerra. Imagina você poder dizer que caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Pastor, isso é impossível. Não, isso é possível, queridos, né? E quem escreveu esse salmo, o rei Davi, ele viveu isso aí, né? Com poucos homens eles desbaratavam grandes exércitos, né? Então isso aqui não é uma palavra, não é poesia, é o poder de Deus, é a palavra do Senhor. Aí ele diz assim, ó: somente com os teus olhos contemplarás, somente com os seus olhos você vai ver e vai contemplar o castigo daqueles que não temem a Deus. Amém? Você não vai participar disso, você vai ver. Por quê? Porque você vai ver como Deus é fiel, como Deus é justo, como Deus é verdadeiro, queridos, né? Aí ele diz assim, ó: porque você disseste, o Senhor é o meu refúgio. Olha, aqui tem mais uma questão. Você fez do Senhor o seu refúgio,
e a sua morada, nenhum mal vai te suceder, e nem praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Você vê que tem muitos cristãos que muitas vezes eles sofrem por causa de macumba, né? De inveja, olho gordo, né? Palavras de maldição. Deus está falando, filho, nenhum mal te sucederá, e nenhuma praga chegará à sua casa. Por que nada vai chegar? Por quê? Porque Deus deu ordem aos seus anjos a seu respeito, para que eles te guardem em todos, ao detalhe, os seus caminhos. E esses anjos vão te sustentar nas suas mãos para que você não tropece, para que você não cometa erros. Na hora, se você confiar em Deus, fazer do Altíssimo a tua morada, né, voltando ali, fazer do Altíssimo a tua morada, o teu refúgio, o Deus ele vai cuidar de você para que você não tropece, não cometa erros. Né? Às vezes você tem planos, eu quero viajar, eu estou com plano de viajar. Né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? Olha, pastor, eu ia viajar, Deus, nada deu certo. Não é que nada deu certo, tudo deu certo, né? Eu acabei não pegando o avião, não pegando o ônibus, e às vezes acontece um acidente, né? Às vezes na rodovia, às vezes uma empresa que você vai abrir um negócio e nada dá certo, mas na verdade Deus está te livrando, né, de um laço, às vezes da falência, de uma dívida, né, de uma vergonha muito grande. Às vezes você está planejando, puxa, a vida está noivo, está noiva, né, está para casar, e daqui a pouco tudo desanda, meu Deus do céu, se descobre uma coisa séria a respeito, né, do futuro marido, da futura esposa, né, e a pessoa fica triste. Não deve ficar triste, porque se Deus é teu refúgio, é a tua morada, né, o que acontece? Você tem que se alegrar, porque Deus te deu um grande livramento. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. É Romanos 8:28, queridos. Né? Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus ele vai dar ordem aos seus anjos, nós estamos falando, ó, e eles vão nos sustentar nas mãos dele, dos anjos, ó, para que nós não tropecemos, né, em alguma pedra. Nós não vamos tropeçar, queridos, porque Deus ele vai garantir isso. Quando as coisas parecer que vai acontecer algo errado, Deus vai te guardar, vai te cuidar, e não vai dar certo o mal, mas vai dar certo o bem. Versículo 13, assim, ó, pisarás o leão, a serpente, calcarás aos pés o leão e a serpente, queridos. Olha que coisa linda, queridos, né? Você não vai ter medo de nada. Você vê hoje muito marmanjo grande, tem medo de barata, tem medo de sapo, tem medo de coisas, né? De bichinhos, né? Bota marmanjo para correr, queridos, né? E Deus está falando, filho, você vai calçar os pés o leão. Você vai calcar o pé a áspide, né? A serpente, né? Você não vai ter medo de nada. Ah, pastor, eu tenho um leão, pastor, aqui no Brasil a gente tem a onça, né? Os irmãos aí que eles costumam, né, subir o monte para orar, né? Então, às vezes a gente se depara, né, com pessoas falando de onça, ou até mesmo, né, eu já tive experiência de né, ver uma onça na subida do monte, ela não vê, né, mas saber que ela fazendo o barulho dela, acompanhando a gente, queridos, né? Então você vê, ó, é um temor muito grande. Imagina subindo o monte, 2, 3 horas da manhã nós estávamos subindo, né, um monte de 6 horas que nós levamos para subir, né, do pé do monte até o cume, né? Acho que era 1.300 metros de altura o monte. Então imagina, da meia-noite nós chegamos no pé do monte e chegamos lá para ver o nascer do sol, 6h30 nós vimos o nascer do sol. E ali em alguns momentos ali tinha uma onça acompanhando a gente, fazendo alguns barulhos, piando, fazendo alguns barulhos assim. Nós não conseguimos ver à noite, né? Mas sabíamos sentir a presença dela ali. E isso gera um temor? Gera um temor, queridos. Mas nosso propósito é buscar Deus, né? E Deus está falando, filho, você vai calcar os pés a onça, vai calcar os pés o leão, a áspide, a serpente, não importa. Em vez de você ficar correndo, né? Porque quando Deus criou o homem, queridos, Adão, criou Eva, ele criou para quê? Para sujeitar todos os animais. Todos estavam debaixo da autoridade do homem. Por causa do pecado, o que aconteceu? Aconteceu essa rebelião, né? Agora os animais não mais se submetem aos homens, né? Eles se revoltaram. Não é que se revoltaram porque eles se revoltaram contra Deus. É porque o homem saiu da situação original que ele estava e caiu. Amém, queridos? Quando Adão pecou, ele saiu da situação que Deus, né, criou ele para estar. Ele criou ele para governar a terra, para colocar todas as coisas debaixo da autoridade dele. Né? Ele deu o nome para todos os animais, né? Ele, com amizade com Deus, ele sentava ao lado de Deus. Adão sentava, né? A Bíblia diz que todo final de tarde, né, Deus ele vinha no jardim e falava face a face com Adão. Foi para isso que Deus criou a mim, foi para isso que Deus criou você, para ele ter uma comunhão face a face conosco. Só que o pecado fez o quê? Fez o que a palavra diz, os vossos pecados fazem separação, distanciamento de nós e Deus, para que ele não escute a nossa oração.
Amém, queridos? Então o pecado afastou Deus, nós de Deus, não Deus de nós, afastou nós de Deus. Porque Deus, ele é a luz, a verdadeira luz espiritual é Deus. E o pecado é treva. Então, por causa do pecado, se nós entrarmos na luz, igreja, o que acontece se a treva, quando você acende a luz da sua casa de noite? Está tudo escuro na treva. Você aperta um botão interruptor e tem luzes artificiais. Quando você liga aquela luz, ela dissipa toda a treva do ambiente. Isso é uma luz artificial, queridos. Agora imagina a luz espiritual, que é a verdade. Então Deus, ele teve que se afastar por amor. Então eles foram expulsos do paraíso. Não é porque Deus teve prazer, vou expulsar vocês daqui, que é uma maneira de castigar vocês. Não, porque o paraíso agora já não é mais um lugar seguro para vocês. É um lugar perigoso para vocês. Porque vocês caíram, vocês entraram num caminho de morte. Amém, queridos? Então o que aconteceu? O pecado fez com que nós nos afastássemos de Deus. Aí o que acontece? Nós devemos buscar a Deus para nós nos aproximar de Deus. Só que nós tentamos, você vê, né, o Enoque é a palavra de Deus que diz que ele andava com Deus, né? Se você já leu o livro de Enoque mesmo, é um livro lindo, queridos, né? Ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, passava muito tempo na presença do Senhor. E ele ensinava toda a terra a servir ao Senhor, a buscar a Deus de verdade. Chegou um dia que Deus falou, olha, vem para cá, Enoque. E buscou Enoque e levou ele para os céus. Glória a Deus, queridos. Então você vê, né? Aí você vê daí Davi escrevendo esse salmo, né? Mas você vê Davi ainda com muitas falhas, muitas lutas, mas olha a intimidade que ele alcançou com Deus, né? Você vê ele muitos reis, Josafá, você vê grandes homens de Deus, Elias, né? O profeta Eliseu, né? Muitos homens de Deus que tiveram, queridos, né? Mas a plenitude, igreja, né? O que pode fazer hoje com que cada um de nós nos achegue na presença de Deus foi quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele tem o poder de quebrar toda a maldição. Imagina que esse salmo foi escrito muitos anos antes de Jesus vir aqui cumprir o seu sacrifício por nós. Amém, queridos? Então Jesus, ele cumpriu o sacrifício, a vontade de Deus, e ele quebrou toda a maldição. Que maldição, pastor? A maldição da separação entre nós e Deus. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, todos nós estávamos perdidos. Aí em Jesus Cristo, quando Jesus ele sacrificou naquela cruz, ele sacrificou em meu lugar, em seu lugar. Ele morreu e ele ressuscitou o terceiro dia. Glória a Deus por isso. Quando ele fez isso, queridos, não era para que a gente tivesse um carro novo, uma casa nova, simplesmente para que você restaure o seu casamento, seu filho volte para casa. Tudo isso, igreja, é importante, mas são detalhes. Porque a missão do nosso Senhor Jesus Cristo foi nos trazer de volta, igreja, a criação original. Deus criou o homem, Adão, para quê? Para falar face a face com ele, para ter amizade com ele e para colocar sobre ele autoridade sobre todas as coisas, né? E o pecado quebrou isso. Então em Jesus Cristo o pecado, a maldição, totalmente ela é quebrada. Então nós temos a condição e o dever de nos aproximar. E como que nós fazemos isso, pastor? Pela fé. Então quando nós acreditamos, entendemos esse sacrifício de Cristo, queridos, nós fazemos o quê? Nós voltamos para Deus. Mas nós voltamos não é porque eu quero uma bênção, porque eu preciso de um milagre. Não, nós voltamos para Deus. Senhor, eu quero falar face a face contigo novamente. E Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Nós continuamos cometendo pecados, só que a frequência do pecado do cristão ele diminui bastante, graças a Deus. E quanto mais nós caminhamos com Deus, a frequência do pecado ela vai diminuindo, né? E o Espírito Santo nos constrange. Para quê? Porque assim que nós pecarmos, errarmos, o mais rápido possível, de acordo com a nossa capacidade, o nosso entendimento, nós venhamos nos arrepender. E daí esse pecado é quebrado e nós voltamos a estar na presença de Deus. Então essa é a função, né, de Jesus. E agora ele deixou o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Ele nos mostra toda a verdade, ele nos consola. Amém, queridos? Quando você erra, aí o Espírito Santo fala assim, olha, você não agradou a Deus. Aí o Espírito Santo também gera um arrependimento em nós, no nosso espírito. Ai, Pai, eu não quero me afastar de Ti, Senhor. Puxa vida, Pai, me perdoa. Pai, eu não devia ter feito isso, me perdoa mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo. E quando você pede esse perdão de maneira sincera, Deus ele fala que Ele perdoa os seus pecados. E se você não tem pecado, você pode voltar à situação original, ou seja, sentar do lado de Deus e conversar com Deus. Então o propósito, igreja, da entrega do Filho de Deus, igreja, por mim e por você, sua morte e sua ressurreição, é restaurar a comunhão original. É restaurar novamente, queridos, a nossa comunhão com o nosso Pai, com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E em Jesus Cristo isso é possível. E essa restauração ela é completa, ela é plena. Muitas pessoas desconhecem disso, por isso que elas não vivem as promessas de Deus. Você vê que é interessante que ele diz aqui, ó. Versículo 14, porque a mim se apegou com amor, eu vou livrar ele e vou pôr a salvo. Por quê? Porque ele conhece o meu nome, porque ele sabe quem eu sou.
Lembra que eu ministrei acho que ontem, eu comentei sobre isso ontem, né? Jesus ele perguntando para os seus discípulos, o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Uns diziam Elias, outros Eliseu, outros João Batista, outros alguns dos profetas. Ninguém sabia quem era Jesus, ninguém conhecia Jesus, ninguém conhecia o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Pastor, mas as pessoas elas dizem que não é Jesus, é Yahushua ou Yeshua. Queridos, é Jesus, igreja. Quando você foi batizado em nome de Jesus Cristo. Quando você creu em Deus, você creu em nome de Jesus Cristo. Não caia nessa conversa de, vamos hebraizar, porque existem muitos estudos, igreja, né, a respeito disso. E o Yahushua, né, que era o primeiro nome, era antes do exílio, era chamado dessa maneira. Depois do exílio, modificou um pouco, foi para Yeshua, né, da Babilônia. Só que depois, igreja, depois da Babilônia veio o Império Medo-Persa e depois o grego. E no grego, a língua grega, ela se espalhou pelo mundo inteiro e praticamente todo mundo falava o grego. E os judeus também muitas falavam grego. Aí eles começaram a dar o nome de Jesus. Então Jesus ele foi batizado no nome de Jesus, ele nasceu com o nome de Jesus, não de Yeshua. Existem relatos, né, 600 anos antes de Cristo, que o nome Jesus era popular em Israel, já era um nome popular. Eu estou te dando aqui um fato, queridos, um estudo, né, queridos, que existem documentos, né, há 300 a 600 anos de Cristo, né, já tinha relatos de pessoas várias pessoas que se chamavam Jesus, não tinha letra J, né, Jesus, era Jesus, já em Israel. Você vê lá naquele concílio dos 70, né, na Septuaginta, queridos, né, dos 70 anciãos, 3 deles se chamavam Jesus, 70 anos depois de Cristo. Amém, querido? Você vê, então, era tão recente. Então, Jesus era um nome popular. E hoje as pessoas ficam modificando. Por quê? Porque o inimigo ele quer trazer essa confusão. Pastor, então qual que eu sei que é o nome verdadeiro? Qual é o nome que você invocou, o nome de Deus, que Deus se revelou a você? Você que é batizado no Espírito Santo, você invocou o nome de Yahushua e Yeshua ou você invocou o nome de Jesus? Então, você invocou o nome de Jesus, quer dizer, é esse nome que você tem que invocar, é esse nome que você tem que adorar, é esse nome que você tem que usar com sabedoria, com temor. Glória a Deus, queridos. Essas são muita teologia que as pessoas inventam com o ar de parecer pessoas mais sábias, igreja, mas só que na verdade que confundem, que em vez de trazer sabedoria para as pessoas, trazem confusão. Amém, meus queridos? Então só se lembra, quando você que é cristão, né, batizado, quando você foi batizado em nome de quem? De Jesus, então pronto. Quando você creu, né, aceitou Deus, buscou a Deus, creu, entregou sua vida, entregou no nome de quem? De Jesus, então pronto. Esquece o Yahushua, esquece o Yeshua, né? Jesus, o Cristo, o Messias. Glória a Deus, queridos, né? Então ele continua falando, queridos, né? Olha ali, ó. Que coisa linda, ó. Versículo 9. Porque você disse, tu és o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Esse aqui tem uma questão, ó. Porque você disse que o Senhor é teu refúgio e fez do Altíssimo a tua morada. Você mora na presença de Deus. Aí essa bênção entra na sua vida, ó. Nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa, à tua tenda. Olha que maravilha isso, queridos. As pessoas hoje elas têm medo, queridos. Elas levantam muro, colocam cerca elétrica, né? Elas ficam lá assustadas, escutam um barulhinho lá à noite, está escutando, meu Deus, tem alguém andando no quintal. Meu Deus, que medo. Você está entendendo? Que as pessoas elas sofrem muitos temores. E aqui nesse Salmo 91, Deus está falando, filhos, eu vou livrar vocês de todos os temores. E essa bênção, ela aconteceu de maneira plena em Jesus Cristo, porque o maior temor da humanidade sempre foi a morte. E o nosso Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor Jesus Cristo, ele triunfou da morte e do inferno. Na crucificação ele morreu e ficou 3 dias, ele venceu a morte, venceu o inferno e ele ressuscitou. E hoje está sentado à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso. E enviou para nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, queridos. Olha que maravilha essa palavra, olha que maravilha essa revelação, queridos. Na verdade não é uma revelação, é que as pessoas elas não acabam, elas ficam muito apegadas em teologia desse, teologia daquele e não vão para o principal, que é o que está dizendo. Ele diz assim, ó, eu vou dar ordem aos teus anjos a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos de Deus, pela ordem de Deus, e eles obedecem, né? Não são como nós, muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer. Os anjos de Deus, igreja, eles obedecem. Quem não obedeceu, caiu. Amém? E eles vão te sustentar nas suas mãos, os anjos vão nos sustentar nas mãos deles, igreja, para nós não tropeçarmos em alguma pedra, para nós não tomarmos caminhos errados. Por isso que nós não devemos, queridos, né? Vou dar um testemunho para você. Eu tenho desejo, queridos, né, de fazer esse programa Alicerçados no sábado e no domingo. Eu tenho vontade de fazer.
Algumas vezes eu estou em casa de manhã, parece que dá vontade de descer aqui na igreja, né? E vir fazer o programa. Mas eu não faço. Por que eu não faço? Porque Deus não me deu essa direção para mim fazer. Eu não quero fazer nada além do que Deus manda. Eu quero fazer aquilo que Deus manda fazer com excelência. Procurar fazer da melhor maneira possível. Amém, queridos? Mas eu não quero colocar os pés pelas mãos. Esse programa é um projeto no meu coração há mais de anos. Eu converso com a minha esposa, a pastora Cris, também está ouvindo a nós ali, né? Está trabalhando ali, fazendo as coisas e está sempre acompanhando a programação. Eu converso com a minha esposa várias vezes, que há muito tempo eu falo, puxa, eu queria fazer um programa, fazer uma coisa simples, né? Numa rede social, não precisa de muita coisa, que a gente não tem nada aqui. Tem uma televisão atrás de mim que nem seria necessário, mas glória a Deus por ela, que tem um computador aqui bem velho, bem, né? Às vezes, agora mesmo no início da live travou, tive que reiniciar ele, não sei se você viu que começou, apagou ali, ou seja, né? Nós não temos isolamento, aqui tem um barulho que vem aqui, tem uma mecânica do lado, que são os irmãos, são uma benção, os irmãos, né? São pessoas trabalhadores, pessoas top mesmo, mas infelizmente, né, ou Deus sabe de todas as coisas, tem uma parede aqui que ela é uma parede fina, uma parede drywall, então o barulho ele vem às vezes liga aquele compressor, né, aqueles negócios, e faz um barulho, imagina, mexe com suspensão, batendo. Mas, né, é o trabalho deles. Eu não tenho, de maneira alguma, posso chegar para eles e pedir, olha, eu vou fazer o programa ali, vocês parem de trabalhar. Deus me livre. Amém, queridos? Mas assim que nós tiver condição, nós vamos isolar, nós vamos comprar um computador melhor, uma câmera melhor. A minha câmera é de celular e às vezes ela fica assim, vocês já viram, né, acontecer de ficar assim. Ou seja, não precisa muito, só que Deus não era tempo. Né? Não era tempo. E agora Deus falou para mim, agora é o tempo de começar esse programa. Eu sei que eu estou fazendo esse programa na direção do Senhor, na direção de Deus, com a bênção de Deus. Eu tenho vontade às vezes de fazer, que nem eu falei no sábado e domingo, mas eu não faço por quê? Porque Deus não me deu essa direção. Eu quero fazer aquilo que Deus me deu a direção. Glórias a Deus, igreja. Nós precisamos aprender, queridos, a obedecer a Deus, a nos esconder, como ele falou, debaixo das suas asas, né? Fazer do Altíssimo a nossa morada. Nós não precisamos fazer o que ele não pediu para a gente fazer. Que eles, eu vou fazer isso para melhorar. Não, igreja. Muitas vezes as pessoas erram gravemente, cometem grandes erros assim, queridos. Olha o Abraão. Ele ouviu a Sara, falou, olha, vamos cumprir a promessa de Deus, vamos ajudar Deus. Pega a Agar, minha serva, ela vai ter um filho e vai ser meu filho. A Sara falou, vai ser meu filho. Né? A Sara é minha serva, então o filho dela vai ser meu filho. E assim Deus vai cumprir a promessa dele. Deus falou, o que você fez, Abraão? Não, você não entendeu. A tua esposa, a Sara, ela vai te dar à luz a um filho. E nele vai estar a minha promessa. E quanto esse aqui? Esse aqui fica em paz, eu vou cuidar dele, eu vou fazer dele uma grande nação, porque ele é teu filho. Mas não é essa a promessa que eu te dei. Não foi essa a direção que eu te dei. Amém, queridos? Então as pessoas, elas pensam assim, eu vou ajudar a Deus, eu vou ajudar. Queridos, Deus não precisa da nossa ajuda. Na verdade, nós precisamos desesperadamente de Deus. É nós que precisamos da ajuda do Senhor. Amém, queridos? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos continuar, queridos, olha lá. Aí ele diz assim no 13, né? Pisarás o leão a aspa, calcarás os pés do leão e a serpente, né? O leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Amém, queridos? Ou seja, né, você não vai ter medo de nada. Lembra como Adão era de maneira original no Éden, né? Não tinha medo de nada. Ele pegava lá o rinoceronte, o hipopótamo, batia nas costas dele, vai lá, filhinho, vou te dar o nome de hipopótamo, vai embora, vai embora. Você consegue imaginar? Imagina o leão, chegava lá como um gatinho, passava a mão na crina do leão, falava, você tem cara de leão, vai pra lá, leão agora, né? E a tua esposa leoa. Imagina o leão tem medo do homem. Hoje, por que o leão não tem medo do homem? Por causa do pecado. Amém, queridos? Você vê, né, os servos de Deus, você vê Elias, né, perseguido, né, você vê os corvos levavam carne para ele todos os dias, queridos, de manhã e de tarde levavam carne para ele, ele estava lá na beira do riacho. Os corvos trabalhavam para ele, traziam carne. Da onde que traziam, pastor? De Deus. Você vê uma hora ele fugindo da Jezabel, a esposa do rei Acabe, ele fugindo para o deserto, e você vê a Bíblia dizendo que um anjo, ele deitou debaixo lá de um zimbro, né, de uma vegetação, lá de uma sombra, e pediu a morte. E um anjo veio até ele, acordou ele, quando ele acordou, mostrou para ele um jarro de água e um pão assado em brasas. Da onde? O Deus entregou para ele. E acordou e falou, levanta e come. Ele comeu aquele pão, bebeu aquela água e voltou a dormir. Você vê, o que eu aprendo com isso? Muitas vezes você escuta a palavra, mas ela não gera aquilo que você precisa para você vencer. Aí o anjo foi lá, chacoalhou ele de novo, falou, levanta e come. Ele acordou de novo, olhou, tinha mais um pão e mais uma botija de água. Ele foi lá, comeu aquele pão, bebeu aquela água. Aí ele acordou, aí ele recebeu aquele alimento espiritual que você está recebendo agora, esse alimento de Deus, essa água fresca do trono de Deus. É a palavra que você está recebendo agora.
Aí depois dele receber algumas vezes, querido, o que aconteceu? Essas 2 vezes, aí ele levantou e saiu correndo, queridos, até a direção do monte de Deus, Horebe, o monte de Deus. Ele correu atravessando o deserto por 40 dias e 40 noites. Como que atravessa o deserto, queridos? Ontem eu comentei sobre o povo de Israel, né? Com uma nuvem sobre eles durante o dia, com uma coluna de fogo durante a noite, o pão caindo do céu todos os dias, com a proteção de Deus. Aí o povo de Israel, com 2 milhões de pessoas, conseguiu atravessar o deserto. Mas o Elias, ele atravessou em 40 dias, ele atravessou o deserto até chegar a Horebe, o monte de Deus, correndo às pressas. Por quê? Porque ele recebeu um alimento dos céus. E esse alimento, esse pão, essa água, igreja, é o mesmo alimento que você está recebendo agora, que eu estou recebendo agora. Porque a palavra de Deus, esse é o verdadeiro alimento, esse é o verdadeiro pão que desce dos céus. A palavra de Deus. Se eu estiver falando aqui, queridos, de doutrina de igreja, você pode rejeitar e desprezar. Olha, pastor, isso não me interessa. Ah, não, eu vou falar que eu acho que essa palavra está dizendo o que o senhor acha, também não é muito importante, pastor. Mas a palavra de Deus, essa é de suma importância. Isso é muito mais valioso que o ouro refinado. Nada se compara à palavra de Deus. É a verdadeira sabedoria. E que está sendo tão atacada nos dias de hoje. A palavra de Deus está sendo atacada nos dias de hoje. Nós vamos ver, tem até uma matéria, né, uma reportagem ali, para nós comentarmos no final, que, né, me chamou bastante a atenção, quero comentar com vocês. Aí ele diz assim, 14, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Por quê? Porque ele conhece o meu nome, porque ele sabe quem eu sou. Né? Lembra que Deus falou, ministrei ontem, Deus falou para Pedro, Jesus falou para Pedro, bem-aventurado você é, por quê? Porque você conhece o meu nome. E não foi carne nem sangue que te revelaram, Pedro, foi meu Pai que está no céu. Olha que lindo isso, queridos, né? Ele me invocará, no versículo 15, e eu vou lhe responder. E na sua angústia eu vou estar com ele, eu vou estar com você, queridos. Você vai invocar a Deus, queridos, e Deus vai te responder. Ah, pastor, eu invoco Deus, parece que ele não fala nada. Ele fala, só que às vezes por causa do pecado, por causa do erro ou a incredulidade, ela impede nós de ouvirmos a Deus. Por isso que nós temos que nos aproximar de Deus. Eu já vou te mostrar, igreja, o segredo desse salmo. Aí ele diz assim, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus não só vai nos livrar, mas também vai nos glorificar com ele. Olha o tamanho da promessa. E para terminar ele fala assim, saciá-lo-ei com longevidade. Eu vou dar muitos anos de vida e prosperidade. E vou lhe mostrar no final a minha salvação. Glória a Deus, queridos. Olha que lindo esse salmo. Que salmo maravilhoso e poderoso. Pastor, qual que é o segredo desse salmo? O segredo desse salmo, queridos, está no versículo 1. Vamos entender. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, no versículo 2. Eu vou mudar um pouco as palavras para você entender. Somente, esse salmo é para quem? Habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sua sombra. Somente esse pode dizer, meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, nele confiarei. E as pessoas que não fazem isso, pastor, elas não podem falar isso. E infelizmente a grande maioria das pessoas, inclusive nas igrejas, elas não podem fazer isso. Por quê? Porque elas não habitam no esconderijo do Altíssimo. Pastor, o que é esse esconderijo do Altíssimo? É a palavra, santa palavra do Senhor. Amém, queridos? Esse é o seu esconderijo, queridos. É aqui que nós nos escondemos. Essa é a palavra do poder, queridos, né? E que mais? Descansar à sombra do Onipotente. O que é descansar à sombra do Onipotente? Então você habita no esconderijo, você recebe a direção, e quando você recebe a direção, você descansa. Acredita, confia. É isso que Deus está falando. Então aqueles que conhecem o meu nome, como que eu vou conhecer o nome de Deus se eu não ler a palavra dele? Não é verdade? Então quando você conhece a Deus, você começa a se alimentar da palavra dele, você vê uma promessa como essa que você ouviu agora, olha, nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará na sua tenda. Por quê? Porque você confia em Deus. Aí o que acontece? O mundo está caindo, né? Má notícia e bombardeio, está tudo ruim. Aí você fala assim, Deus, ele disse que nenhum mal chegará à minha casa e nenhuma praga chegará na minha casa. E eu, vou confiar. Vocês estão entendendo, queridos? É somente para essas pessoas, esses loucos, né? Que no mundo, essas pessoas são vistas como loucos, lunáticos, né? Fanáticos, né? Pessoas que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam. Olha o segredo, são duas coisas. Habitar na palavra de Deus e descansar nas promessas na palavra do Senhor. Somente essas pessoas podem dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, e em Ti eu confiarei. Aí vem as promessas. Ele vai te livrar
livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cumprir-te-á com tuas penas. E todas essas promessas só para essa classe de pessoas. Sobre suas asas estarás segura, sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Vão cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos você vai contemplar e ver o castigo dos ímpios. Aí ele continua, porque você disse, o Senhor é meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal vai te acontecer, praga nenhuma vai chegar à tua tenda. Porque aos anjos de Deus ele vai dar ordens a teu respeito, e eles vão te sustentar nas suas mãos para que você não tropece teu pé em pedra. Você vai pisar animais poderosos, ó, leão, áspide, calcará o pé aos pés o leãozinho, que é mais bravo que o leão ainda, e a serpente. Por quê? Porque a mim você se apegou com amor, porque você não veio para mim por interesse, você se aproximou de Deus com amor, com gratidão. Entende? Senhor, eu quero intimidade, eu quero falar com o Senhor face a face. Meu maior presente, Senhor, é ter a tua presença, ter a tua companhia, ter a tua bênção. Eu não quero ser abençoado nisso, naquilo. Eu não quero receber uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas eu quero me aproximar de ti. É isso que Deus está falando. Ó. Por quê? Porque você se apegou a mim com amor e eu vou te livrar. Porque você conhece o meu nome. Porque você sabe quem eu sou. Ou seja, todas essas bênçãos maravilhosas, igreja, são somente para aqueles que habitam na palavra de Deus e confiam na palavra de Deus. Esse salmo ele é verdadeiro e poderoso para essa classe de pessoas. Mas aqueles que acreditam em parte na palavra de Deus, ou escutam a palavra de Deus, mas não a obedecem. Você vê hoje pastores dizendo que a palavra de Deus é desatualizada. Nós vimos esses dias, né, o líder da igreja, a maior igreja que tem no mundo hoje, né? Aqui no Brasil também, a igreja mais forte. Eu não vou falar nome, queridos, né? Eu tenho falado bastante nome, as pessoas estão me aconselhando, não fale muito, pastor, e não é necessário mesmo, queridos, né? Então, a principal igreja que tem no Brasil hoje, né? O líder dessa igreja, né? O líder máximo dessa igreja é falando que a Bíblia está desatualizada. Que eles precisam ver um livro mais atualizado. Palavras dele, não é notícia falsa. Palavras dele. Então você vê como a Bíblia tem sido atacada. Por quê? Porque essas promessas são para quem? Para quem conhece a Bíblia e para quem acredita na Bíblia, na palavra de Deus. Ah, pastor, mas é que o estudioso falou que a Bíblia ela foi traduzida e na tradução se perdeu muita coisa. Queridos, você vai continuar acreditando nessas coisas de teólogo, queridos? Né? Por causa, eu já falei a respeito do nome de Jesus Cristo, né? As pessoas ficam, queridos, essa palavra, ela foi, milagrosamente, ela está nas tuas mãos. E ela tem sido atacada direto. Tem pessoas querendo tirar, queridos, pedaços aqui que eles consideram que sejam ofensivos a uma classe de pessoas, queridos. Eles querem tirar pedaços. Mas não é um versículo que fala sobre isso. A Bíblia, ela deixa entender a respeito disso. Não adianta eu tirar um versículo que eu considere ofensivo para uma classe de pessoa, queridos, porque a Bíblia vai ter muitas coisas que não está dizendo diretamente, mas está dizendo diretamente a respeito disso. E só entende isso quem conhece a Bíblia. Não adianta tirar um versículo isolado, olha, isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos apagar isso aqui para que não ficar ofensivo. Não adianta, porque a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é viva. Eu vou te dar um exemplo, né? Tem a Bíblia católica, por exemplo, ela diz assim, quando Jesus diz assim, eu sou um caminho, a verdade e a vida. Na Bíblia, tem umas traduções da Bíblia católica que fala que ele é um caminho. Quando fala um caminho, dá a entender que existem outros. Você vê uma pequena palavrinha que foi mudada, na verdade fala Jesus, eu sou o caminho. Quando fala o caminho, dá-se a entender que é o caminho, a verdade, a única verdade e a única vida. Amém, queridos? Quando se fala assim, Jesus diz assim, eu sou um caminho, muda totalmente, dá-se a entender que existem outros além desse aí. Só que a própria palavra, continuando, ela diz assim, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, aí acaba virando uma contradição. Olha, eu sou um caminho, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um caminho para chegar a Deus, aqui diz que é um, dá para entender outros. Não, igreja, é só um erro de tradução. A Bíblia, ela rejeita, ela expele esses erros. Quando as pessoas tentam mudar a palavra de Deus ela é perfeita e não pode ser melhorada. Então, quando as pessoas mudam, a própria Bíblia, ela rejeita. Daí as pessoas olham e você fala assim, tem uma contradição, Jesus é um caminho e ninguém vem ao Pai senão por ele. Não é contradição. É porque a Bíblia rejeitou com outras palavras, rejeitou o erro, né? O dedo do inimigo, ele a rejeita. Você vê lá em 1 Coríntios 13, existe versões, se não me engano, a Revista e Corrigida, ela tirou o amor e ela coloca a caridade, né? Porque alguns teólogos querendo melhorar a palavra de Deus, que não pode ser melhorada, queridos, né? Querendo melhorar, porque o amor parece uma coisa tão abstrata, só que é abstrato no mundo. Na palavra de Deus ela não é abstrato.
Amém? Deus é amor. Amém, queridos? Então, parece que a caridade é uma coisa mais palpável, né? Uma coisa mais óbvia, uma coisa mais prática. Aí eles começaram falando, né? Eu vou ler aqui para vocês, para você entender, ó, como que a Bíblia ela espelha os erros. Ó. No 1 Coríntios 13, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui. Ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo diz assim: eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver, a versão original diz amor. Aí a versão corrigida diz caridade. Aí diz assim, ó, por enquanto tudo bem, ó. Se eu não tiver, vou mudar o nome, caridade, serei como o bronze que sou e o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver, vou mudar de novo, caridade, nada serei. Até aqui, queridos, é aceitável. Eu falo, puxa, amor, caridade, tá bom. Mas olha que interessante agora, queridos, como a Bíblia ela rejeita o erro. Ó, versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. O que é isso? Distribuir todos os bens entre os pobres, igreja. O que é isso? É a maior caridade que alguém pode fazer. Você distribuir bens, ajudar a dar esmola, caridade, as pessoas, é caridade. Mas quando você distribui tudo que você tem, independente da quantidade, quando você dá tudo que você tem, você faz a maior caridade que alguém pode fazer. Amém, queridos? Então eu vou colocar de novo, versículo 3. Ainda que eu faça a maior caridade, ou seja, distribuir todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. Mas espera aí, eu faço a maior de todas as caridades, eu posso não ter caridade? Isso parece uma contradição, pastor, mas não é contradição, é um erro de tradução. E a própria palavra de Deus, ela expeliu esse erro. Como que eu vou fazer a maior de todas as caridades que alguém pode fazer, que é dar tudo que você tem, independente da quantidade? Porque o pobre, ele dá tudo. Você vê aquela viúva, né, que foi lá, ofertou, e as pessoas olharam assim, deram risada e falou assim, em verdade eu vos digo que essa mulher ofertou mais do que todos. E tinha algumas pessoas que tinham ofertado grandes quantias. Um foi lá, deu um saco de moeda de ouro, outro foi lá, sei lá quantos que deu, colocou no gasofilácio. E eles estavam assim, achando que estavam fazendo muita coisa. Jesus falou assim, vocês não entendem o critério de Deus. Essa mulher, ela deu todo o seu sustento, por isso a oferta dela foi a maior de todas, independente se era 2 moedas com pequeno valor, mas era tudo que ela tinha. Então ela fez a maior caridade de todos. É esse o critério de Deus. O critério não é que as pessoas eles olham a pessoa levar uma quantia em dinheiro e falam assim, uau, olha o fulano deu tanto, mas Deus não está preocupado com dinheiro, com quantidade, Deus está preocupado com o coração. Ela fez a maior de todas as caridades, os outros davam o resto, davam o que sobrava, foi o que Jesus disse. Glória a Deus, queridos. Então você vê como que a própria Bíblia ela espelha o erro. Quando vem tradução, vem erros de tradução, queridos, que pode acontecer. Pode acontecer. A própria palavra de Deus ela espelha o erro. É isso que eu estou mostrando a vocês. Então a palavra de Deus, ela de maneira milagrosa, ela está nas suas mãos. Hoje eu estou falando sobre ela, as pessoas você pode falar sobre elas. Provavelmente você tem uma Bíblia na sua casa, em nome de Jesus, ou mais de uma. Às vezes na casa, problema aqui em casa, todo mundo tem uma Bíblia. Amém, queridos? A gente só não tem mais, porque vira e mexe, alguém pede, tem uma, a gente já passa para outra pessoa. Muitas vezes a gente dá as nossas, depois a gente vai buscar outra Bíblia para nós. Amém, queridos? Ou seja, você vê a Bíblia, hoje já tem abundância. Aliás, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo há muitos anos. Por quê? Porque Deus ele falou assim, filho, você só vai ser enganado se você quiser. Você só vai ser enganado se você quiser. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra, meus amados, né? Esse Salmo 91 é extraordinário, é maravilhoso. Só que ele não é poesia. Ele é o poder de Deus. Para quem? Para quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Quem conhece a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, come a palavra de Deus e depois confia nela, acredita. Deus falou, né? Falou. Foi Deus que falou? Foi algum homem? Não, foi Deus. Então eu acredito nela. Ah, pastor, é que a Bíblia foi escrita por homens. Ué, queridos, quem que escreveu? O cavalo, o camelo escreveu a Bíblia? Deus usou homens, mas foi, né, a palavra é de Deus. As pessoas usam esses argumentos, queridos, né? Argumento não faz o menor sentido. A ciência, as pessoas confiam na ciência. Quem que escreve esses artigos científicos? Quem que faz a ciência?
Não são homens, então confia em homens da ciência, mas na palavra pura, fiel e verdadeira não confia, porque foi escrita por homens. Você vê a Bíblia sendo escrita há quantos anos, igreja, né? Do primeiro que escreveu a Bíblia até o último, queridos, quantos anos, né? 1000 anos, milhares de anos. E eles, né, não se contradizem, se completam, porque é o poder de Deus, é a palavra viva de Deus. Agora eu mostrei para vocês como ela tem sido atacada, quantas vezes ela tem sido atacada, mas Deus, Ele permitiu, falou assim, olha, meu filho e minha filha só vão ser enganados se eles quiserem, porque a minha palavra está na mão deles, está na boca deles, se eles quiserem vai estar no coração e na mente também. Glória a Deus, queridos. Toma posse, meus amados, dessa palavra, meus queridos, em nome de Jesus, né? Seja essa pessoa abençoada, né? Que esse Salmo 91, ele é a sua vida. Né? Não seja simplesmente uma palavra bonita. Não adianta eu pegar a Bíblia, colocar num pedestal na minha casa, abrir no Salmo 23 ou no Salmo 91 e achar agora, ó. É como se a pessoa fizesse assim, né? Abrisse a Bíblia e fizesse assim, ó. Agora só a benção espalhando na casa. Para com isso, queridos, né? Não é assim. Esse aqui é só um livro. O que importa é o que está aqui dentro e o entendimento que eu tenho disso aqui. Amém, queridos? Isso aqui é só livro. Ah, pastor, não pode fazer isso. Não, queridos, isso aqui é só um livro. É só um livro, ou melhor, um conjunto de livros, né? Mas o que está ali dentro que não tem valor, que não tem preço. Amém, meus amados? Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente ali, queridos, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente ali. Além daqueles que eu comentei, né? Missionária Marli, Pastor Veiga, Pastor Guilherme, Missionária Mauriela, Irmã Suela, Deus abençoe vocês, querido irmão Blaca, Deus abençoe. Pastor Niltinho, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Irmão José Silva. Aí o Pastor Veiga aqui. A missionária Mari de Matinhos, Deus abençoe, né? Junto com o pastor Lincoln, Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Missionária Magna, Deus abençoe, esposa do pastor Niltinho, glória a Deus. A Rosana, minha tia, Deus abençoe, também sempre ligado conosco aqui, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastora Sônia, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, né? Pastor Demétrio, manda um abraço para o pastor Demétrio. Em nome de Jesus, um abraço apertado no pastor Demétrio. Muitos anos que eu não os vejo, né? Deus os abençoe, tá bom, queridos? Deus abençoe o ministério de vocês. Quem mais que está nos acompanhando aqui, queridos? Irmã Norma, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo, né? Receba a bênção do Senhor ali, a bênção dessa palavra. Tem mais alguém, queridos, ali para que comente ali que eu dou um oi. Glória a Deus, queridos. Que bênção esse programa, né? Eu estou tão feliz de fazer, eu sempre comento isso aqui, né? Glória a Deus. Tem dias que é difícil. A gente quer fazer, mas tem dias que é difícil, né? Tem bastante luta, mas glória a Deus, Deus tem dado graça, né? Vitória. Mas hoje é um dia tá bem suave, bem gostoso, graças a Deus. Nem barulho tem hoje. Às vezes não veio o barulho aqui, aí, mas aqui às vezes o barulho está forte. Glórias a Deus, queridos, então, né? Vamos para as notícias, meus amados, em nome de Jesus. Deixa eu ver o que nós temos de notícia aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem poucas notícias, na verdade. Quer dizer, eu procurei hoje, né? Eu quero evitar de falar de política, mas a gente acaba sempre caindo em política, porque é os principais assuntos, muita coisa acontecendo, né, na política. E aquilo que eu acho que diz respeito a nós, né, como igreja e como pessoas, daí eu acabo colocando. Mas hoje eu tenho poucas notícias aqui que eu vi aqui, que eu selecionei. Tá abrindo ali, né? Isso, são duas notícias só, apenas duas, né? Tinha outra de política, mas eu acabei deixando, não senti de colocar hoje, tá? Deixa eu colocar isso aqui para vocês, queridos, ó. Da Gospel Prime, ó. Especialistas no Canadá irão avaliar as disposições de suicídio assistida para menores maduros. Canadá quer permitir suicídio para crianças sem consentimento dos pais. Queridos, né, esse aqui é para a gente ver o que caminho que está levando está caminhando esse mundo, queridos, né? Esse mundo ele está perdido, meus amados, né? Não ame esse mundo, queridos. Se apegue, queridos, ao reino de Deus, à palavra de Deus, às coisas de Deus. Imagina que as pessoas estão discutindo que um menor ele pode pedir a um juiz, queridos, né? Pedir, olha, eu quero morrer, eu quero perder minha vida. E sem consentimento dos pais, ele pode tirar a sua vida, a sua própria vida, né?
A Bíblia fala, queridos, a respeito dos suicidas, né? Ele diz, não herdarão o reino dos céus. Então as pessoas vão perecer, queridos. Às vezes um sofrimento nessa vida. Imagina criança, queridos. Criança não viveu nada. Tem tanta coisa boa para viver, queridos, né? E acha que quer perder a vida, tirar a vida, né? Eles não têm capacidade para dizer o que é melhor para eles, o que é certo, o que é errado. Por isso que tem pai e mãe. Só que muitas vezes o Estado ele faz o que? Ele quer tirar a autoridade dos pais sobre os filhos, né? Para quê? Para permitir esse tipo de coisa. Se fosse para cuidar dos filhos, a intenção sempre assim, a conversa é sempre para cuidar, para defender, mas na verdade, quer dizer, é para fazer o quê? Para tirar a autoridade dos pais, para que os pais não sejam autoridade sobre a vida dos filhos. E os pais sim, a mãe que, né, gerou 9 meses na barriga, o pai que cuidou, esses que se importam com os filhos, o Estado não se importa. Olha o que eles estão preocupados, ó. Querem permitir suicídio para criança sem consentimento dos pais. Misericórdia. E a próxima notícia, igreja, isso aqui tem respeito ao que nós falamos hoje. Ó. Um pastor americano, ele pregou num congresso da União das Mocidades da Assembleia de Deus de Brasília, aqui no Brasil. Esse americano, ele pregou, queridos, né? E olha aqui, ó, ele pregou no Congresso das Uniões, ó. A polícia investiga o pastor por pregação condenando, aí, não vou falar o nome, né? Porque isso aqui tem algoritmos agora que eles estão pegando o que a gente fala, né? Então, ou seja, o pastor ele pregou a palavra e a polícia está investigando. Isso não é a primeira vez que acontece, isso é muito normal. Só que como ele é um americano, então a polícia está investigando. Se ele tivesse feito isso num congresso e fosse brasileiro, provavelmente já estaria preso. Provavelmente, queridos. Mas como ele é americano, então a polícia está investigando. E o que ele fez? Qual que foi o crime dele? Foi agora, parece que no Carnaval, teve um congresso aí, eu estava lendo a manchete antes ali, e ele falou a respeito, olha pessoal, a Bíblia é uma só, ele pregou a palavra. Não adianta vocês modificarem, não adianta vocês mudarem, não adianta vocês reclamarem, né? Não adianta você apagar, como eu disse hoje, não adianta você pegar um trecho da Bíblia, quer dizer, apagar, porque não é aquilo que está falando, ou vários trechos. A Bíblia, às vezes, ela não fala diretamente, mas ela mostra, queridos, o pecado, igreja, o pecado afasta de Deus. Deus ama, queridos, cada um de nós. Ele tem um amor por mim, por você. Ele tem amor pelo ateu, ele tem amor pelo satanista. O satanista fala assim, eu odeio a Deus, eu amo Satanás. O satanista fala. E Deus fala, filho, eu te amo, eu quero que você seja salvo. Você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está fazendo. É como um pai, queridos, né, que às vezes o filho, né, não quer saber do pai. Olha, eu não te amo mais, você não é mais meu pai. E o pai fala assim, mas não importa, eu vou sempre te amar, né, você sempre vai ser meu filho. Às vezes um filho cai nas drogas, vai embora de casa, o pai sofre, a mãe sofre, queridos, né? Por mais que não esteja junto, o filho não deu oportunidade para o pai cuidar dessa criança, desse jovem, né? Mas ele sofre, porque ele ama. E Deus, ele é pai, ele quer que os seus filhos que alcancem a salvação, e ele nos ensinou como nós alcançar a salvação, é na palavra de Deus. Esse é o caminho para a nossa salvação. Só que as pessoas, elas querem fazer o quê? Elas querem ser salvas da maneira delas. Porque se essas pessoas, igreja, ou qualquer tipo de pessoa, ela não crê em Deus, por que ela se incomoda quando o pastor prega a palavra de Deus para os fiéis que estão lá querendo ouvir a palavra de Deus? Por que essa pregação que eu estou ministrando para você pode incomodar outras pessoas? Ué, essas pessoas elas não querem saber de salvação, elas não acreditam nela, então fala o que você quiser, não estou nem aí para vocês. Eu não vou lá incomodar vocês. Se eu não concordo com o terreno de macumba, eu não vou lá incomodar. Eu não concordo com o macumbeiro, eu não concordo com a macumba. Então o que eu vou fazer num terreiro? Se eu não concordo, eu não vou lá. Eles estão falando mal de evangélico, é problema deles. Eles estão falando mal de pastor, problema deles. Eu não sou satanista, então eu não vou numa igreja satânica, é simples assim. Não, eu vou lá e vou obrigar eles a falarem que o meu Deus é o verdadeiro. Não é se eles querem cultuar ele, deixa que cultuem. Por que eu vou lá incomodar, importunar, vê se alguém fala deles, igreja. Vê se alguém fala do satanista. Vê se alguém fala dos macumbeiros. Vê se alguém fala do livro do Islã, igreja. Ninguém fala nada. Mas essa palavra aqui, ela incomoda e incomoda muito. Por quê? Porque aqui tem o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, o único caminho para a salvação. Glórias a Deus, igreja, para você ver que isso não é uma questão de ideologia, é uma questão espiritual, é uma questão satânica. O diabo não se incomoda com nada. Agora, isso aqui incomoda, a verdade. O livro não, mas o que está aqui dentro, se isso aqui for pregado e for alimentado, né, como o Salmo 91, né? Habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar, ou seja, conhecer as promessas e confiar nelas. Aí sim, isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso gera libertação, salvação.
Glória a Deus, igreja. Então só tem essas duas notícias, né, e diretamente, né, a respeito da obra de Deus. Então né, o pastor pregou, você pode entrar nessa notícia, está na Gospel Prime, né, você procura ali no Facebook mesmo, tem a Gospel Prime, aí tem essa notícia ali, daí você pode entrar, você clica aqui, você vai entrar na matéria, você vai ver o que ele falou nada, ele falou os trechos da Bíblia que Deus fala, mas as pessoas não podem pegar no colarinho de Deus, né, e colocar Deus na parede, e aí fazem o quê? Aí pegam os homens, né, pegam os pregadores, pegam aqueles que falam, porque a palavra não é do dele. Que tá escrito, não foi ele que escreveu a Bíblia, né? Não foi ele que escreveu esse trecho que eles consideram ofensivo, né? Foi Deus, né? Foi outros homens inspirados por Deus. Se pegasse ainda quem escreveu, né? Olha, você foi inspirado por Deus, não, mas ele só está falando o que está escrito aonde? Na palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por tudo, queridos, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos, queridos, hoje o programa. Está dando uma hora certinho, graças a Deus, sempre assim que Deus prepara, né? Fecha teus olhos, Pai querido, abençoa teus servos, Pai, que a unção dessa palavra de hoje esteja sobre a vida dos teus filhos, Pai, que eles vivam essas promessas, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, a promessa, Senhor, de proteção do Salmo 91, hoje eles entenderam, Senhor, para quem que é essas promessas, Pai, e eles venham se colocar, Senhor, está nessa situação daqueles que habitam no teu esconderijo e descansam à tua sombra, Pai amado. E todas essas bênçãos sejam a favor da vida desses teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo estejam na vida e através da vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo, você que crê e recebe, diga amém. Glória a Deus, queridos. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Acho que são as mesmas pessoas ali. Misericórdia, glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos, tá? Deus abençoe vocês então, queridos, até amanhã, se Deus quiser, a partir das 10h30 da manhã. Deus abençoe, queridos.